Na véspera de Natal, um homem solitário repete seu ritual de isolamento num restaurante chique, tentando esquecer as dores do passado. Mas uma menina de rua, com olhos cansados demais para sua idade, cruza seu caminho e muda tudo com uma frase simples. O encontro improvável entre os dois desperta lembranças que ele passou anos tentando enterrar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. A noite de 24 de dezembro caía sobre São Paulo com aquele peso característico das vésperas de Natal. As avenidas brilhavam em dourado e vermelho, as vitrines competiam por atenção e o som dos sinos eletrônicos misturava-se ao burburinho ansioso das últimas compras. Era uma cidade que fingia felicidade com tanta convicção que quase conseguia enganar a si mesma. Quase. Para Khalil Sabag, aquela encenação coletiva não passava de um teatro mal ensaiado, uma farsa anual que ele observava de longe, protegido por vidros blindados e uma frieza que levara anos para aperfeiçoar. Aos 42 anos, Khalil construíra um império que atravessava continentes. Nascido em Beirute, criado entre negócios e diplomacia, mudara-se para o Brasil aos 28 para expandir os empreendimentos da família. Hoje, controlava importações, exportações, investimentos em tecnologia e uma cadeia de hotéis que carregava seu sobrenome com discrição elegante. Falava português com sotaque quase imperceptível, vestia ternos italianos sob medida e mantinha uma postura que intimidava sem necessidade de palavras. Era respeitado, temido e profundamente solitário, embora jamais admitisse isso para ninguém, nem mesmo para si próprio. O Natal, para ele, era uma data que insistia em existir contra sua vontade. Não por questões religiosas ou culturais, ele respeitava todas as crenças e entendia o valor simbólico das festividades. Mas aquela data específica carregava uma ferida que ele passara os últimos 14 anos tentando cauterizar com trabalho, dinheiro e distância emocional. Todos os anos, no dia 24 de dezembro, ele repetia o mesmo ritual meticuloso. Jantar sozinho em um restaurante sofisticado, longe de qualquer reunião familiar, cercado apenas por Conceição, sua governanta de confiança, e 2. Seguranças discretos, nada de árvores enfeitadas, nada de músicas sentimentais, nada de abraços vazios. Para Khalil, o Natal era apenas mais um dia no calendário, e ele se esforçava arduamente para mantê-lo assim. Naquela noite específica, ele escolhera o Bistrot Étoile, um restaurante francês situado em uma rua tranquila dos Jardins. O lugar tinha aquela atmosfera neutra que ele apreciava, elegante o suficiente para refletir seu status, mas discreto o bastante para não atrair holofotes. Conceição, uma senhora de 63 anos que trabalhava com ele há uma década, ocupava a cadeira ao lado com a postura rígida de quem cumpria um dever não participava de uma celebração. Ela conhecia bem o patrão e sabia que seu papel ali era apenas presença, nunca conversa. Khalil observava o movimento da rua através da vitrine ampla. Famílias inteiras passavam carregando sacolas coloridas, crianças apontavam para as luzes piscantes, casais trocavam beijos apressados debaixo de guirlandas improvisadas. Ele via tudo aquilo com o desapego de quem assiste a um documentário sobre uma cultura distante. Não sentia inveja, não sentia desprezo aberto, apenas uma espécie de cansaço existencial diante da insistência alheia em encontrar magia onde ele só enxergava vazio. O garçom trouxe a entrada, um foie gras delicadamente apresentado que Khalil mal tocou. Seu apetite nunca era real nessas ocasiões. O jantar era apenas uma ocupação, uma forma de preencher as horas até que o dia terminasse e ele pudesse voltar ao apartamento no Itaim e fingir que nada daquilo importava. Conceição comia em silêncio, respeitando o mutismo dele. Os seguranças, Robson e Marcelo, permaneciam estrategicamente posicionados, um na entrada e outro próximo à mesa, com aquela atenção profissional que passava despercebida para a maioria dos clientes. Foi então que algo completamente fora do script aconteceu. Do lado de fora do restaurante,
Em uma calçada iluminada por luzinhas brancas, que algum comerciante pendurou sem muito capricho, uma menina pequena tentava se proteger do vento frio que começava a soprar. Kalil a notou, porque ela era impossível de ignorar naquele cenário de abundância. Vestia um conjunto rosa desbotado, visivelmente grande demais para seu corpo magro, tênis surrados sem meia, e o cabelo castanho embaraçado caía sobre o rosto sujo de poeira urbana. Não devia ter mais que 5 anos, talvez 6, mas já carregava nos olhos aquela experiência precoce que a rua ensina cedo demais. Ela não chorava, não implorava, não estendia a mão para os transeuntes. Em vez disso, cantarolava baixinho uma música de Natal, segurando contra o peito um papel amassado, como se fosse seu único tesouro. De vez em quando, alguém passava e deixava cair uma moeda na lata de alumínio a seus pés, mas a menina nem sempre agradecia. Parecia estar em outro lugar, perdida em pensamentos que uma criança não deveria ter. Kalil tentou desviar o olhar. Já vira cenas semelhantes centenas de vezes. São Paulo estava cheia de histórias tristes, e ele aprendera cedo que não podia salvar todo mundo. Mas algo naquela menina específica o incomodava, de um jeito diferente. Talvez fosse o fato de ela não pedir nada. Talvez fosse a música que cantava, a mesma que ouvia na infância em Beirute. Talvez fosse apenas o cansaço emocional acumulado de 14 anos de fugas. A chuva fina que ameaçava o céu desde o entardecer finalmente começou a cair. Pingos leves no início, depois mais insistentes. As pessoas na rua apressaram o passo, abrindo guarda-chuvas coloridos. A menina permaneceu onde estava, encolhendo-se contra a parede do prédio ao lado do restaurante, tentando se proteger. Quando a chuva ficou mais forte, ela decidiu atravessar a rua em direção à marquise do Bistrô Étoile. Foi quando tropeçou. O barulho da queda chamou a atenção. A lata de alumínio rolou pelo chão, espalhando as poucas moedas. O papel que ela segurava caiu na poça d'água. Robson, o segurança mais próximo, aproximou-se rapidamente, mais por reflexo profissional do que por preocupação. Marcelo deu 2 passos na direção da porta, avaliando se a situação oferecia algum risco ao patrão. A menina levantou-se sozinha, limpando os joelhos ralados com as mãos sujas. Não chorou, não reclamou. Apenas recolheu a lata, as moedas e o papel encharcado com a eficiência mecânica de quem já caiu muitas vezes e aprendeu que ninguém vem ajudar. Robson se aproximou não com crueldade, mas com aquele tom automaticamente distante que seguranças usam para afastar situações indesejadas. Não pode ficar aqui na entrada, pequena, ele disse, gesticulando para que ela se afastasse. Vá embora antes que comece a incomodar os clientes. A menina olhou para ele, depois para a porta do restaurante, onde a luz quente contrastava violentamente com o frio da rua. Ela não argumentou, não implorou, apenas disse algo tão simples e devastador que Robson congelou por um instante. Eu só queria saber se aqui dentro é mais quente. Não foi um pedido por esmola. Não foi manipulação infantil. Foi apenas uma constatação, uma curiosidade genuína sobre um lugar que ela nunca poderia conhecer. A frase ecoou na entrada do restaurante com um peso desproporcional ao seu tamanho. Kalil, que observava tudo da mesa, sentiu algo estranho acontecer dentro dele. Era como se alguém tivesse encontrado uma rachadura na armadura que ele construíra tão cuidadosamente. Aquela voz, firme demais para uma criança, cansada demais para 5 anos, atravessou todas as suas defesas. Ele tentou ignorar, voltou os olhos para o prato intocado, bebeu um gole do vinho, caro que não tinha gosto, mas não conseguiu. Pela primeira vez em 14 anos de natais solitários, Kalil se levantou da mesa antes do jantar terminar. O movimento foi tão inesperado que Conceição deixou escapar uma expressão de surpresa. Os seguranças se endireitaram instantaneamente. Alguns clientes nas mesas próximas olharam discretamente. Kalil caminhou até a entrada com passos deliberados, a postura ereta, o rosto indecifrável. Quando chegou diante da menina, que agora estava a alguns passos para fora da marquise, ele parou e a encarou. De perto ela parecia ainda menor. O rosto tinha aquela estrutura delicada que contrastava com a
dureza da vida que levava. Os olhos castanhos, apesar da sujeira ao redor, brilhavam com uma inteligência perturbadora. Ela o olhou de volta sem medo, sem súplica, apenas com aquela leitura silenciosa que crianças abandonadas desenvolvem para sobreviver. Você não deveria estar aqui, Khalil disse, e sua voz saiu sem agressividade, mas com uma frieza automática que ele usava para manter distância de tudo. A menina continuou olhando para ele, e depois de alguns segundos de silêncio, respondeu algo que o desarmou completamente. Eu sei, mas parece que você também não queria estar. A frase foi como um soco no estômago. Conceição, que havia se aproximado por trás de Khalil, tentou intervir. Senhor Sabag, vamos voltar para dentro. Já está esfriando e... Mas ele levantou a mão pedindo silêncio. Marcelo e Robson trocaram olhares confusos. Aquilo não estava no protocolo. O patrão nunca se envolvia com situações de rua, nunca quebrava sua rotina, nunca mostrava fraqueza. Mas ali estava ele, parado na chuva fina de dezembro, diante de uma menina que não devia nada a ninguém, e ainda assim conseguira ler exatamente o que ele escondia. Você gosta do Natal? Khalil perguntou, e a própria pergunta o surpreendeu. Não fazia ideia de onde ela tinha vindo. A menina pensou por um momento, inclinando a cabeça como se ponderasse a resposta com seriedade. Depois disse, eu gosto da ideia, mas acho que você não. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de significados que nenhum dos dois precisava verbalizar. Algumas pessoas na calçada começaram a reparar na cena. Um casal parou alguns metros adiante, cochichando. O maître do restaurante observava pela janela com nervosismo, temendo que a situação gerasse constrangimento para os outros clientes. Aquele encontro público, sem controle, sem script, estava expondo Khalil de um jeito que ele não experimentava há anos, e ainda assim ele não conseguia ir embora. Tragam um prato para ela, Khalil disse de repente, virando-se para Conceição. Algo simples, comida quente. A governanta arregalou os olhos. Senhor Sabag, com todo respeito, talvez não seja apropriado. Eu disse para trazer. A voz dele não subiu de tom, mas carregava aquela autoridade que não admitia contestação. Robson hesitou. Patrão, se o senhor permitir, eu posso levar a menina até um abrigo próximo. A assistência social. Não. Khalil olhou para a menina novamente. Ela fica, até terminar de comer. A decisão estava tomada, por mais irracional que parecesse. Conceição suspirou, reconhecendo a inutilidade de argumentar. Marcelo manteve a posição, mas seu olhar traía desconforto. Aquilo podia virar notícia, podia gerar interpretações erradas, podia complicar tudo. Mas Khalil já estava caminhando de volta para dentro. E a menina, após um instante de hesitação, o seguiu com passos cuidadosos, como se soubesse instintivamente que qualquer movimento brusco poderia quebrar aquele momento improvável. Dentro do restaurante, o maître tentou discretamente sugerir uma mesa nos fundos, longe dos outros clientes, mas Khalil ignorou a sugestão e indicou a cadeira vazia ao lado de Conceição. A menina sentou-se com uma delicadeza quase dolorosa de observar, tomando cuidado extremo para não encostar em nada, não sujar nada, não romper a bolha de privilégio na qual acabara de entrar. O garçom trouxe um prato de risoto de fungo, simples, mas bem preparado, e a menina comeu devagar, mastigando cada garfada como se fosse a última. Não falou. Não olhou ao redor com curiosidade. Aquilo não era uma aventura para ela. Era apenas uma pausa temporária na luta diária pela sobrevivência. Khalil observava, e quanto mais observava, mais se sentia inquieto. Havia algo naquela criança que o desestabilizava profundamente. Talvez fosse a dignidade com que ela lidava com a própria miséria. Talvez fosse a inteligência nos olhos que não combinava com a idade. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que, pela primeira vez em 14 anos, alguém conseguira atravessar suas defesas sem sequer tentar. Como você se chama? Ele perguntou, quebrando o silêncio. A menina continuou comendo por alguns segundos antes de responder. Isabela. Isabela, você tem família?
Ela assentiu, mas não explicou. Kalil não insistiu. Conceição mexia no guardanapo com nervosismo. Os outros clientes tentavam fingir que não estavam prestando atenção, mas era óbvio que a cena incomum gerara curiosidade. Foi então que Isabela disse algo que mudaria o rumo da noite. Quando a gente odeia um dia específico, geralmente é porque algo ruim aconteceu nele. A frase saiu com tanta naturalidade que levou alguns segundos para o impacto atingir Kalil em cheio. Conceição engasgou levemente com o vinho. Marcelo, que permanecia próximo, desviou o olhar. A menina continuou comendo, aparentemente alheia ao terremoto emocional que acabara de causar. Kalil sentiu o chão desaparecer. Como ela sabia? Como uma criança de 5 anos podia ler algo que ele passara mais de uma década escondendo de todos? Ele abriu a boca para responder, para negar, para desviar, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez em anos, Kalil Sabag estava completamente desarmado. Isabela terminou o prato, limpou a boca com o guardanapo de tecido e olhou diretamente para ele. Obrigada pela comida. Estava quente. Então, antes que ele pudesse reagir, ela retirou do bolso o papel amassado que carregava desde a rua. Mesmo encharcado e rasgado, ainda era possível ver o que havia nele. Um desenho infantil feito com lápis de cor, mostrando uma mesa com pessoas sentadas juntas e uma estrela amarela no alto. Embaixo, com letras tortas e desiguais, estava escrito: "Se alguém comer comigo hoje, talvez amanhã não doa tanto." Kalil pegou o papel com mãos que tremiam imperceptivelmente. Olhou para o desenho, para as palavras, para a esperança ingênua e devastadora que aquilo representava. Algo dentro dele, algo que estivera congelado por 14 anos, começou a rachar. "Quem te ensinou a escrever isso?" Sua voz saiu rouca. "Ninguém. Eu que pensei." Isabela se levantou, alisando o vestido rosa como se fosse uma roupa de gala. "Agora eu preciso ir. Dona Francisca deve estar me procurando." "Espera." Kalil também se levantou, mas não sabia o que dizer. Tinha 1000 perguntas, 1000 razões, para mantê-la ali, e nenhuma delas fazia sentido lógico. Mas Isabela já estava caminhando em direção à porta, e quando Marcelo tentou bloquear discretamente, Kalil acenou para que a deixasse passar. A menina saiu do restaurante, voltou para a chuva que agora caía mais forte, e desapareceu entre as pessoas que corriam para se abrigar. Kalil ficou parado, segurando o desenho encharcado, enquanto ao seu redor o jantar de Natal continuava para todos os outros clientes. Conceição tocou seu braço com cuidado. "Senhor Sabag, vamos voltar para a mesa?" Mas ele não se mexeu, porque pela primeira vez em 14 anos Kalil Sabag estava sentindo algo além de vazio. Era dor, sim, mas era também outra coisa. Algo que ele não conseguia nomear ainda. Algo que parecia perigosamente com esperança. Kalil não conseguiu dormir naquela noite. Voltou para o apartamento no Itaim por volta das 23 horas, dispensou os seguranças e trancou-se no escritório que ocupava o andar inteiro da cobertura. As janelas amplas mostravam São Paulo iluminada, uma cidade que nunca descansava completamente, mas que naquela madrugada de Natal parecia mais silenciosa, como se até ela precisasse de uma pausa. Ele ficou diante da mesa de mogno, olhando para o desenho que Isabela lhe dera. O papel já estava seco, mas as cores haviam desbotado com a água. Ainda assim, era possível ver cada traço, a mesa, as pessoas, a estrela, e aquela frase que parecia ter sido escrita especificamente para ele. "Se alguém comer comigo hoje, talvez amanhã não doa tanto." Quem era aquela menina? De onde ela vinha? E por que, de todas as pessoas na rua naquela noite, ela conseguira atravessar suas defesas com tanta facilidade? Kalil era um homem que construíra sua fortuna sobre controle, planejamento e distanciamento emocional. Não tomava decisões impulsivas, não se deixava afetar por estranhos. E, principalmente, não abria espaço para sentimentos que pudessem lembrá-lo do que tentava esquecer há 14 anos. Mas algo naquele encontro o desestabilizara profundamente. Ele abriu a gaveta da mesa e retirou uma fotografia antiga, já amarelada pelas bordas. A imagem mostrava uma família reunida em torno de uma mesa decorada para o Natal.
um homem mais jovem que ele, uma mulher bonita de sorriso largo e uma menina de cerca de 3 anos sentada no colo da mãe. Todos riam. A cena transbordava felicidade. Khalil olhou para aquela fotografia como quem olha para um fantasma. Fazia anos que não a tirava da gaveta, e agora ali estava ela, exposta novamente, trazendo de volta tudo que ele lutara para enterrar. Aquela tinha sido a última foto tirada antes de tudo desmoronar. Antes do acidente que ele se recusava a chamar por esse nome. Antes das escolhas que o transformaram no homem que era hoje. Antes de ele decidir que o Natal era uma farsa cruel, que só servia para expor as feridas que as pessoas preferiam esconder nos outros 364 dias do ano. O telefone tocou, tirando-o dos pensamentos. Era Conceição. Senhor Sabag, desculpe incomodar a esta hora, mas achei que deveria saber. Marcelo me ligou agora há pouco. Parece que alguém do restaurante comentou sobre o que aconteceu hoje. Um jornalista já está fazendo perguntas. Khalil fechou os olhos, massageando as têmporas. Era exatamente o que ele temia. Que tipo de perguntas? Sobre o senhor ter jantado com uma menina de rua. Querem saber se é alguma ação de caridade, se vai adotá-la, esse tipo de coisa. A voz de Conceição soava preocupada. Sabe como é, senhor? Histórias assim vendem bem nessa época do ano. Encontre essa menina, Khalil, e... disse de repente, surpreendendo até a si mesmo com a decisão. Quero saber onde ela mora, quem cuida dela, tudo. Houve uma pausa do outro lado da linha. Senhor, com todo respeito, talvez seja melhor deixar isso para lá. O senhor não precisa se envolver mais do que já se envolveu. Pode complicar as coisas. Conceição, quantos anos você trabalha comigo? 10, senhor. Em 10 anos alguma vez eu pedi algo sem ter certeza do que estava fazendo? Outra pausa. Não, senhor. Então confie em mim agora. Encontre a menina. Ele desligou antes que a governanta pudesse argumentar. Depois, ligou para Marcelo e deu instruções semelhantes. Queria informações. Queria respostas. E queria entender por que aquela criança específica conseguira fazer em uma noite o que ninguém conseguira em 14 anos. Fazê-lo sentir novamente. O dia 25 amanheceu cinzento sobre São Paulo. Khalil acordou no sofá do escritório, ainda vestido, com a fotografia antiga ao lado. Não se lembrava de ter adormecido. Checou o celular e viu 3 mensagens de Marcelo. O segurança havia passado a madrugada investigando e tinha informações. Eles se encontraram em uma padaria discreta na Vila Madalena, longe dos lugares que Khalil frequentava. Marcelo chegou com uma pasta fina debaixo do braço, e aquela expressão séria que ele usava quando as notícias não eram boas. Patrão, consegui localizar algumas informações sobre a menina. Ele começou, abrindo a pasta sobre a mesa. O nome dela é Isabela, como ela disse. Isabela dos Santos, 5 anos. Não tem registro de nascimento oficial, mas uma assistente social do abrigo municipal confirmou a identidade dela. Abrigo? Khalil franziu a testa. Ela mora em abrigo? Tecnicamente não. Ela fica entre a rua e a casa de uma senhora idosa chamada Francisca Almeida, que mora em uma ocupação na região da Luz. A Francisca cuida de várias crianças que aparecem por lá, mas não tem documentação, não recebe ajuda formal do governo. É tudo muito precário. Khalil processou a informação em silêncio. E os pais da menina? Marcelo hesitou. Não há registros claros. A assistente social com quem conversei, uma mulher chamada doutora Helena Fonseca, disse que Isabela apareceu há cerca de 2 anos na região. Ninguém sabe exatamente de onde veio. A Francisca a acolheu, mas a situação é irregular. A doutora Helena já tentou encaminhar a menina para a adoção formal várias vezes, mas sempre há algum empecilho. Que tipo de empecilho? A Francisca se recusa a entregar. Diz que prometeu a alguém que cuidaria da menina. E Isabela, apesar da idade, também se recusa a ir. Ela tem um apego muito forte à velha senhora. Marcelo folheou alguns papéis. Tem mais uma coisa, patrão. Aquele jornalista que estava fazendo perguntas ontem é o Rodrigo Mendes, do jornal Cidade em Foco. Ele estava no restaurante e viu tudo. Está preparando uma matéria. Khalil apertou os punhos. Que tipo de matéria? Ainda não sei ao certo, mas conhecendo o Mendes vai ser algo emotivo.
Empresário milionário comove-se com menina pobre. No Natal, esse tipo de coisa. Ele é bom nisso, sabe explorar o lado humano das histórias. Isso não pode sair, Khalil disse, a voz baixa mas firme. De jeito nenhum. Patrão, com todo respeito, quanto mais o senhor tentar abafar, mais interessante a história fica. O Mendes é teimoso, se sentir que há algo escondido, vai cavar fundo. Khalil sabia que Marcelo estava certo. Rodrigo Mendes era conhecido no meio jornalístico por seu faro para histórias que mexiam com o público. Já havia exposto escândalos, revelado fraudes e também produzido reportagens tocantes sobre desigualdade social. Se ele decidisse investigar, não pararia até encontrar todos os detalhes. Preciso falar com a menina de novo, Khalil decidiu. Quero entender quem ela é. Senhor Sabag, posso fazer uma pergunta? Marcelo o encarou com seriedade. Por que o senhor está tão interessado nessa criança específica? O senhor nunca se envolveu com nada assim antes. Era uma pergunta justa, e Khalil não tinha uma resposta lógica para dar. Como explicar que aquela menina o fizera sentir algo que ele passara 14 anos tentando sufocar? Como dizer que o desenho dela parecia ter sido feito por outra pessoa, em outro tempo, quando a vida ainda fazia sentido? Não sei explicar, ele admitiu finalmente, mas preciso descobrir. Marcelo assentiu, guardando os papéis. Então vou levar o senhor até a casa da Francisca, mas preciso avisar, não é um lugar fácil. E a assistente social, doutora Helena, está de olho. Se souber que o senhor foi lá, vai querer entender suas intenções. Deixe a assistente social comigo. Eles saíram da padaria e entraram no carro discreto que Khalil usava quando não queria chamar atenção. A viagem até a região da Luz levou 40 minutos no trânsito de feriado. À medida que se aproximavam, o cenário mudava drasticamente. As ruas largas e arborizadas davam lugar a vielas estreitas, prédios deteriorados e comércio informal. Era um Brasil que Khalil conhecia, mas do qual sempre mantivera distância. A ocupação onde Francisca morava ficava em um prédio antigo de 5 andares, originalmente construído para ser um hotel, mas abandonado há décadas. Agora abrigava cerca de 30 famílias que se organizavam como podiam, dividindo banheiros, improvisando cozinhas, criando uma comunidade à margem do sistema oficial. Marcelo estacionou a 2 quadras de distância. É melhor irmos a pé daqui. O carro chama muita atenção. Caminharam em silêncio até a entrada do prédio. Uma mulher jovem com um bebê no colo os observou com desconfiança. 2 homens que conversavam na esquina pararam para avaliar os estranhos bem vestidos. Khalil sentiu-se completamente deslocado, mas manteve a postura ereta, a expressão neutra. Estamos procurando Dona Francisca, Marcelo disse para a mulher com o bebê. Ela apontou para as escadas. 3º andar, fundo do corredor, mas ela não gosta de visita sem avisar. Subiram as escadas gastas, passando por portas semi-abertas, de onde vinham cheiros de comida, vozes de televisores ligados, crianças brincando nos corredores estreitos. No 3º andar, encontraram a porta que procuravam. Marcelo bateu 3 vezes. A voz que respondeu era áspera, cansada. Quem é? Meu nome é Khalil Sabag. Vim falar sobre Isabela. Houve um silêncio longo, depois o som de trancas sendo abertas. A porta se abriu revelando uma senhora de cabelos completamente brancos, rosto vincado por rugas profundas, mas olhos surpreendentemente vivos e atentos. Ela usava um vestido simples de algodão e chinelos de dedo. Devia ter mais de 70 anos, mas ainda havia força naquele corpo pequeno. Eu sei quem você é, Francisca disse, a voz carregada de algo que Khalil não conseguiu identificar. Vi você no restaurante ontem. Isabela me contou. Posso entrar? Ela hesitou, depois abriu espaço. O apartamento era minúsculo, um único cômodo que servia como quarto, sala e cozinha. Havia 3 colchões no chão, roupas penduradas em varais improvisados e uma pequena árvore de Natal feita com galhos secos, enfeitados com papel colorido. Em um canto, Isabela estava sentada no chão, desenhando em um caderno velho. Quando viu Khalil, ela não demonstrou surpresa.
Apenas continuou desenhando, como se a visita fosse perfeitamente natural. Isabela vai brincar lá fora um pouco, Francisca disse com gentileza. Não, a menina respondeu sem levantar os olhos do desenho. Quero ficar. Francisca suspirou, mas não insistiu. Indicou para Calil e Marcelo que se sentassem nas duas únicas cadeiras que havia no cômodo. Ela mesma ficou em pé, os braços cruzados, uma postura defensiva. O que você quer com a menina? A velha senhora perguntou direto. Calil escolheu as palavras com cuidado. Ontem, quando a conheci, ela disse algo que me tocou. Quero entender quem ela é, de onde veio. E por que isso importa para você? Você é rico, tem tudo. Nós não temos nada. Mundos diferentes. Eu sei. Mas ela... há algo nela que me parece familiar. Francisca estreitou os olhos. Familiar como? Calil não respondeu. Não sabia como explicar sem revelar coisas que ainda não estava pronto para compartilhar. Foi então que Isabela falou sem parar de desenhar. Ele também perdeu alguém. Por isso, o Natal dói. O silêncio que caiu sobre o cômodo foi pesado. Marcelo olhou para o patrão com surpresa. Francisca manteve a expressão neutra, mas algo em seus olhos mudou. Calil sentiu como se tivesse levado um segundo soco no estômago em menos de 24 horas. Como você sabe disso? Ele perguntou para a menina, a voz rouca. Isabela finalmente parou de desenhar e o encarou. Eu só sei. Às vezes eu sei coisas das pessoas. Francisca sentou-se pesadamente na beirada de um dos colchões. Ela sempre foi assim, desde que chegou. Fala coisas que não deveria saber. Vê coisas que ninguém mais vê. A velha senhora olhou para Calil com uma intensidade perturbadora. Mas não vim aqui hoje por acaso, não foi? Não entendo. Você veio procurando respostas, e talvez eu tenha algumas, mas antes preciso saber. Você está disposto a ouvir coisas que podem mudar tudo? Calil trocou um olhar rápido com Marcelo, que parecia tão confuso quanto ele. Do que está falando? Francisca levantou-se e foi até um baú velho no canto do cômodo. Abriu com cuidado, como se guardasse algo precioso, e retirou um envelope amarelado. Voltou e estendeu para Calil. Isabela não apareceu aqui por acaso. Ela foi deixada comigo por alguém que me fez prometer que cuidaria dela até que a pessoa certa aparecesse. Alguém que viria procurá-la quando estivesse pronto. Calil pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta escrita à mão e uma fotografia. Quando olhou para a foto, o mundo girou ao seu redor. Era uma imagem de uma mulher segurando uma bebê recém-nascida. A mulher tinha os mesmos olhos castanhos de Isabela, o mesmo formato de rosto, e Calil conhecia aquele rosto. Conhecia muito bem. Não pode ser, ele sussurrou. Pode sim, Francisca disse suavemente. Essa mulher se chamava Ana. Ela me deixou Isabela há 3 anos, pouco antes de partir. Me disse que quando o pai estivesse pronto para enfrentar o passado, ele viria. E que eu saberia quem era quando ele aparecesse. Calil sentia o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Ana estava viva há 3 anos, mas o acidente... Disseram que ninguém tinha sobrevivido. Ela sobreviveu, Francisca confirmou, mas estava muito machucada. Sem memória no começo, sem documentos, passou anos se recuperando, tentando lembrar. Quando finalmente conseguiu, descobriu que você já tinha seguido em frente, que acreditava que ela e a filha de vocês tinham morrido. Ela não quis interferir na sua vida nova. Só quis garantir que a filha teria uma chance. As lágrimas que Calil reprimira por 14 anos finalmente começaram a cair. Se você estivesse no lugar de Calil e descobrisse que sua família não morreu no acidente como pensou, o que faria? Nos conte nos comentários. Marcelo se levantou, sem saber como reagir. Isabela continuou olhando para Calil, e agora havia algo de reconhecimento naqueles olhos castanhos. Não era memória exatamente, pois ela era muito nova quando tudo aconteceu. Mas era algo mais profundo, algo que vai além da lembrança consciente. Ela não morreu no acidente, Calil repetiu tentando processar. Ana sobreviveu. E ela teve a bebê? Nossa filha sobreviveu?
Francisca assentiu. A Ana estava grávida de 6 meses quando aconteceu o acidente. A bebê nasceu prematura, mas sobreviveu. Ana lutou muito para se recuperar, para conseguir criar a menina, mas há 2 anos ficou muito doente. Foi quando me procurou, me contou toda a história e me pediu para cuidar de Isabela até você estar pronto. Onde está Ana agora? Kalil perguntou, já sabendo a resposta pelo tom de Francisca. Ela partiu há 1 ano e meio. Mas antes, me fez prometer que não procuraria você, que deixaria a vida seguir seu curso natural, que quando fosse a hora certa, você e Isabela se encontrariam. Ela tinha fé nisso. Kalil olhou para a menina que estava sentada no chão. Sua filha, a bebê que ele achava ter perdido 14 anos atrás, junto com Ana no acidente de carro na véspera de Natal. A família que ele enterrou não apenas física, mas emocionalmente, porque não conseguia suportar a dor de continuar vivendo sem elas. E agora descobria que tudo em que acreditara por mais de 1 década era uma mentira que ele próprio construíra ao desistir de procurar, ao aceitar o relatório médico sem questionar, ao fugir do Brasil e voltar apenas anos depois, quando já tinha certeza de que podia controlar suas emoções. Por que ela não me procurou? Sua voz saiu quebrada. Por que Ana não veio até mim quando recuperou a memória? Porque ela te amava demais, Francisca respondeu com simplicidade. Ela sabia que você estava construindo uma nova vida, tinha voltado ao Brasil, tinha seus negócios, sua rotina. Ela não queria que você se sentisse obrigado a voltar atrás por pena ou por dever. Queria que, se vocês se reencontrassem, fosse porque você estava pronto para sentir de novo, não por obrigação. Kalil levantou-se abruptamente, caminhando até a janela pequena que dava para a rua. Lá fora, a vida continuava normal. Pessoas passavam, carros buzinavam, o mundo girava. Mas dentro daquele cômodo minúsculo na ocupação da luz, tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo havia desmoronado. Isabela se aproximou dele silenciosamente e segurou sua mão. A mão dela era pequena, quente, real. Kalil olhou para baixo e viu nos olhos da menina o mesmo brilho que Ana tinha, a mesma inteligência, a mesma capacidade de ler além das palavras. Você sabia? Ele perguntou para ela. Sabia quem eu era quando me viu no restaurante? Isabela balançou a cabeça. Não sabia, mas senti. Senti que você era importante. Kalil se ajoelhou diante dela, ficando na altura dos seus olhos. 14 anos de dor, de culpa, de negação, de fuga, tudo veio à tona de uma vez. Ele abraçou a filha que pensava ter perdido. E pela primeira vez desde aquela véspera de Natal que destruiu sua vida, Kalil Sabag permitiu-se chorar. Francisca observava em silêncio, com lágrimas nos próprios olhos. Marcelo virou-se discretamente, dando-lhes o momento de privacidade que a cena exigia. Quando finalmente se separaram, Kalil limpou o rosto e tentou recompor-se. Tinha 1000 perguntas, 1000 coisas para resolver, 1000 decisões para tomar. Mas antes de qualquer coisa, precisava saber de uma verdade. Por que ontem? Ele perguntou para Francisca. Porque justamente ontem, Isabela estava na frente do restaurante onde eu sempre janto. Não pode ser coincidência. A velha senhora sorriu pela primeira vez. Não foi coincidência. Isabela tem ido lá todas as vésperas de Natal nos últimos 2 anos. Ana me disse que você jantava sempre no mesmo lugar, no mesmo dia. Era o jeito dela de garantir que um dia vocês se encontrariam, como uma promessa silenciosa que ela deixou. Kalil sentiu um aperto no peito. Ana tinha planejado tudo, mesmo sabendo que não estaria lá para ver o reencontro. Ela conhecia bem demais seus hábitos, sua teimosia em repetir rituais, sua incapacidade de fugir completamente do passado. Eu preciso levá-la comigo. Ele disse olhando para Isabela. Preciso cuidar dela. Eu sei, Francisca respondeu, mas você precisa estar pronto para tudo o que isso significa. Não pode ser só culpa ou obrigação. Tem que ser real. É real, Kalil garantiu, e pela primeira vez em anos, suas palavras vinham de um lugar verdadeiro dentro dele. Eu não sei como ser pai, não sei se consigo, mas preciso tentar. Foi nesse momento que alguém bateu na porta.
Francisca abriu revelando uma mulher de cerca de 40 anos, cabelos presos em coque, óculos de grau e uma pasta debaixo do braço. Ela olhou para dentro do apartamento e seus olhos arregalaram ao ver Calil e Marcelo. Dona Francisca, precisamos conversar sobre... Ela parou ao perceber que havia interrompido algo importante. Desculpe, não sabia que tinha visitas. Doutora Helena, Francisca disse com um suspiro. Entre. Acho que chegou a hora de você saber de tudo também. A assistente social entrou, claramente confusa com a presença de um empresário milionário em uma ocupação. E quando Francisca começou a contar a história, Helena Fonseca percebeu que aquele caso, que ela tentava resolver há anos, estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. Um rumo que mudaria a vida de todos os envolvidos para sempre. Helena Fonseca ficou em silêncio por longos minutos depois que Francisca terminou de contar a história. Seu rosto passou por várias expressões: surpresa, descrença, compaixão e, finalmente, preocupação profissional. Ela olhou para Isabela, que permanecia ao lado de Calil, depois para o empresário, e finalmente para a velha senhora que mantinha aquele segredo há anos. Isso é verdade? Helena perguntou, dirigindo-se a Calil. Isabela é realmente sua filha? Calil assentiu, ainda processando tudo. Eu acreditei por 14 anos que minha família havia morrido em um acidente. Nunca questionei os relatórios porque não conseguia suportar a ideia de continuar procurando. Fugi da dor em vez de enfrentá-la. E agora pretende fazer o que exatamente? A assistente social cruzou os braços, assumindo uma postura mais formal. Aparecer depois de todos esses anos e simplesmente levar a menina? Ela é minha filha, Calil respondeu, sentindo uma pontada de defensividade. Legalmente, isso ainda precisa ser provado. E mesmo que seja verdade, há procedimentos que precisam ser seguidos. Isabela viveu 5 anos sem você. Não conhece você como pai. Isso não pode ser resolvido com dinheiro ou influência, Sr. Sabag. A tensão no pequeno cômodo aumentou. Marcelo deu um passo à frente, mas Calil o deteve com um gesto. Ele sabia que Helena estava certa, por mais que doesse admitir. Eu entendo sua preocupação, Calil disse, forçando-se a manter a calma. E concordo que precisa haver um processo, mas não pode negar que tenho o direito de estar na vida dela. Sou o pai biológico, que não registrou a criança, que não procurou saber se havia sobreviventes, que construiu uma vida inteira fingindo que essa família não existia. Helena rebateu sem crueldade, mas com a honestidade brutal que seu trabalho exigia. Entendo que houve circunstâncias atenuantes, mas do ponto de vista legal e emocional isso é complicado. Francisca interveio, sua voz cansada, mas firme. Doutora Helena, a senhora sabe que eu cuidei dessa menina com todo o amor que tinha, mas também sabe que minha situação é irregular. Não tenho documentos para adoção, não tenho renda fixa, vivo em ocupação. Se for pela lei, vão tirar Isabela de mim de qualquer jeito e colocar em abrigo ou com família substituta. É isso que a senhora quer? Helena suspirou profundamente. Aquela era exatamente a situação que ela tentava evitar há anos. Francisca tinha razão. Legalmente, a situação da menina era insustentável. Mas forçar uma separação abrupta seria traumático, especialmente agora que havia essa reviravolta sobre a paternidade. Preciso de provas, Helena disse finalmente. Teste de DNA, documentação, tudo certinho. E mesmo com as provas, vai haver um período de adaptação. Isabela não pode simplesmente sair daqui hoje e ir morar com um estranho, mesmo que esse estranho seja o pai biológico. Quanto tempo? Calil perguntou. Depende de muitos fatores, semanas, talvez meses. E durante esse período, vocês terão que fazer visitas supervisionadas, construir um vínculo gradualmente. Eu preciso ter certeza de que isso é o melhor para a criança. Calil olhou para Isabela, que observava tudo em silêncio. Havia uma maturidade perturbadora naquele olhar, como se ela entendesse perfeitamente as complexidades que os adultos tentavam resolver. Tudo bem, ele concordou. Faremos do jeito certo, mas quero começar imediatamente. Helena abriu a pasta que carregava e começou a anotar informações.
Vou precisar de seus dados completos, Sr. Sabag. Vamos iniciar o processo de reconhecimento de paternidade e avaliar a situação. Mas preciso que entenda. Minha prioridade é o bem-estar de Isabela, não seus sentimentos ou sua conveniência. Eu não esperaria menos, Khalil respondeu. E pela primeira vez, Helena viu algo genuíno naquele homem poderoso. Talvez houvesse esperança, afinal. Os dias seguintes foram um turbilhão de papelada, exames e conversas difíceis. O teste de DNA confirmou o que todos já sabiam. Khalil era o pai biológico de Isabela. A notícia trouxe alívio e terror em igual medida. Alívio porque havia uma resposta concreta. Terror porque agora tudo se tornava real e irreversível. Mas enquanto Khalil tentava navegar pelos processos legais, outro problema crescia nas sombras. Rodrigo Mendes, o jornalista que presenciara o encontro inicial no restaurante, não havia desistido da história. Pelo contrário, começara a cavar mais fundo, e o que descobriu era explosivo demais para ignorar. Rodrigo tinha 41 anos e uma carreira construída sobre histórias que mexiam com o coração das pessoas. Não era sensacionalista, mas sabia reconhecer uma narrativa poderosa quando havia. E aquela história tinha todos os elementos: empresário milionário, criança pobre, Natal, redenção. Mas havia algo mais. Algo que seus instintos jornalísticos diziam que estava escondido. Ele começou investigando o passado de Khalil Sabag. Descobriu que o empresário tinha vindo ao Brasil pela primeira vez há 16 anos, recém-casado com uma brasileira chamada Ana Paula Ferreira. Descobriu que houve um acidente grave há 14 anos, na véspera de Natal, que matara Ana e supostamente a criança que ela esperava. Descobriu que Khalil desaparecera do Brasil logo depois, voltando apenas 6 anos atrás para estabelecer seus negócios. E então descobriu algo que não constava em nenhum relatório oficial. Ana Paula não morrera no acidente, pelo menos não imediatamente. Havia um registro hospitalar esquecido, uma transferência para uma clínica particular, depois mais nada. Era como se ela tivesse simplesmente evaporado dos sistemas. Rodrigo era bom no que fazia. Conversou com antigos funcionários do hospital, com vizinhos da região onde Ana morava antes do acidente, com pessoas que a conheceram. Montou um quebra-cabeça que o levou até a ocupação na luz, até Francisca, até a verdade que Khalil acabara de descobrir. Quando finalmente conseguiu confirmar tudo, Rodrigo sabia que tinha em mãos a história do ano. Mas também sabia que havia vidas reais envolvidas, especialmente a de uma criança de 5 anos. Precisava decidir como contar essa história sem destruir as pessoas no processo. Foi quando ele decidiu confrontar Khalil diretamente. Eles se encontraram no escritório da empresa de Khalil, no 23º andar de um edifício comercial na Faria Lima. Rodrigo chegou sem hora marcada, convencendo a recepcionista de que era urgente. Quando entrou na sala, encontrou Khalil ao telefone, resolvendo detalhes sobre a guarda de Isabela. Khalil desligou ao ver o jornalista, seu rosto endurecendo instantaneamente. Senhor Mendes, não me lembro de ter agendado esta reunião. Não agendou. Rodrigo admitiu, sentando-se sem ser convidado. Mas precisamos conversar sobre a matéria que estou escrevendo. Não há matéria alguma. Minha vida privada não é assunto público. Normalmente eu concordaria. Mas quando um empresário milionário descobre que tem uma filha vivendo em situação de vulnerabilidade, que sua esposa sobreviveu a um acidente por anos sem que ele soubesse, isso deixa de ser apenas vida privada. É uma história sobre falhas sistêmicas, sobre amor, sobre redenção. Khalil levantou-se, caminhando até a janela que oferecia vista panorâmica de São Paulo. Então é sobre vender jornais explorando a tragédia alheia. É sobre mostrar a realidade por trás das aparências, Rodrigo corrigiu. Quantas outras Anas existem por aí? Quantas outras Isabelas? Sua história pode chamar atenção para isso. Minha história pode destruir minha filha. Você entende isso? Se publicar, vai expor uma criança de 5 anos ao escrutínio público. Vai transformar a dor dela em entretenimento. Rodrigo hesitou. Ele havia pensado nisso. Claro.
Tinha uma filha da mesma idade de Isabela e sabia o quanto as crianças eram vulneráveis, mas também acreditava no poder transformador do jornalismo bem feito. E se eu prometer proteger a identidade dela, mudar nomes, focar na história maior, sem expor detalhes pessoais? Não é o suficiente. As pessoas vão descobrir. Sempre descobrem. Khalil virou-se para encará-lo. Por favor, Sr. Mendes, não estou pedindo como empresário. Estou pedindo como pai. Me dê tempo para consertar o que quebrou antes de expor tudo ao mundo. Foi a primeira vez que Rodrigo viu vulnerabilidade real no homem à sua frente. Não era a fachada polida do executivo poderoso. Era um pai assustado, tentando proteger a filha que acabara de reencontrar. Quanto tempo? Rodrigo perguntou. 6 meses, 1 ano, o que for necessário para estabelecer uma relação saudável com Isabela antes que o circo comece. Rodrigo pensou cuidadosamente. Poderia publicar agora e ter o furo do ano. Ou poderia esperar, acompanhar a história conforme se desenrolava e eventualmente contar algo muito mais profundo e significativo. 3 meses, ele propôs. Você tem 3 meses para resolver sua situação familiar. Depois eu publico, mas com a condição de que você me dê acesso, exclusivo. Quero acompanhar o processo, ver como vocês constroem essa relação. A história real, não a versão maquiada. Khalil não gostou, mas sabia que era a melhor oferta que conseguiria. Acordo fechado, mas qualquer coisa que publique passa pela minha aprovação antes. Não, Rodrigo foi firme. Você pode ver antes da publicação, pode contestar erros factuais, mas não vai censurar meu trabalho. Ou confia em mim para fazer direito, ou não temos acordo. Foi a vez de Khalil hesitar. Confiar em um jornalista ia contra todos os seus instintos, mas olhou para a fotografia de Isabela que agora ocupava um espaço na mesa e soube que não tinha escolha. Está bem, mas se machucar minha filha de qualquer forma, vai se arrepender. Se eu machucar sua filha, vou merecer tudo o que vier. Rodrigo respondeu com sinceridade. Eles apertaram as mãos, selando um acordo frágil baseado em desconfiança mútua e respeito relutante. Enquanto isso, no apartamento minúsculo na ocupação, Isabela enfrentava seus próprios desafios. A revelação de que Khalil era seu pai mudara tudo e nada ao mesmo tempo. Ela ainda dormia no mesmo colchão no chão. Ainda comia a comida simples que Francisca preparava, ainda brincava com as mesmas crianças do prédio. Mas agora havia visitas regulares, conversas estranhas sobre mudanças futuras, e um homem alto que olhava para ela com uma mistura de amor e culpa que ela não sabia como processar. Helena estabelecera um cronograma de visitas supervisionadas. 3 vezes por semana, Khalil ia até a ocupação e passava 2 horas com Isabela. No começo, os encontros eram desconfortáveis, pontuados por silêncios longos e conversas forçadas. Khalil não sabia como falar com crianças, e Isabela não sabia como se relacionar com um pai que aparecera do nada, mas lentamente, cuidadosamente, começaram a se conhecer. Khalil descobriu que Isabela adorava desenhar, então começou a trazer papéis e lápis de cor de qualidade. Descobriu que ela tinha medo do escuro, então trouxe uma lanterna em forma de estrela. Descobriu que ela fazia perguntas desconcertantemente profundas sobre vida, morte e pertencimento, e que não aceitava respostas simplificadas. Isabela, por sua vez, descobriu que Khalil tinha uma cicatriz no braço esquerdo de quando caiu de bicicleta aos 8 anos. Descobriu que ele não gostava de café, mas fingia gostar em reuniões de negócios. Descobriu que, quando ficava nervoso, ele esfregava o polegar contra o indicador, um tique quase imperceptível. E lentamente, muito lentamente, começaram a construir algo que se parecia com uma relação. Francisca observava tudo com um misto de alegria e tristeza. Alegria, porque via a promessa que fizera a Ana se cumprindo. Tristeza, porque sabia que logo perderia a menina que amava como neta. Helena observava com cautela profissional, tomando notas, avaliando cada interação, tentando determinar se aquele homem rico e distante realmente poderia se transformar no pai que Isabela precisava. E Rodrigo observava de longe,
ocasionalmente conversando com Khalil sobre como as coisas progrediam, tomando suas próprias notas, construindo mentalmente a narrativa que um dia contaria. Foi durante uma dessas visitas, cerca de 6 semanas após o reencontro, que algo importante aconteceu. Khalil e Isabela estavam no pequeno parquinho improvisado que os moradores da ocupação criaram no terreno baldio ao lado do prédio. Ela estava no balanço, pedindo para ir mais alto, e ele empurrava com cuidado, sempre com medo de empurrar forte demais. "Você tem medo de me machucar", Isabela disse de repente, suas palavras surpreendentemente perceptivas para alguém tão jovem. Khalil parou de empurrar. "Tenho, sim. Por causa do que aconteceu com a minha mãe." Era a primeira vez que ela mencionava Ana diretamente. Khalil sentou-se no balanço ao lado, não sabendo como responder. "Sim, e porque já machuquei antes, mesmo sem querer. Não quero repetir os erros do passado." Isabela balançava suavemente, os pés não alcançando o chão. "Dona Francisca diz que não adianta ter medo de machucar as pessoas, porque se a gente vive com medo, acaba machucando de outro jeito. Machucando por não estar presente." Khalil olhou para aquela menina de 5 anos que falava como se tivesse vivido vidas inteiras. Sua mãe era assim também. Dizia coisas que me faziam pensar por dias. Você gostava dela? Amava, mais do que qualquer coisa no mundo. E quando achei que tinha perdido vocês duas, uma parte de mim morreu também. Mas não morreu de verdade, Isabela apontou com a lógica simples das crianças. Porque você está aqui agora. E naquele momento, no balanço de um parquinho improvisado em uma ocupação na luz, Khalil Sabag entendeu algo fundamental. Ele tinha passado 14 anos se punindo por uma tragédia que não controlava, fugindo da dor em vez de processá-la. Mas a vida, teimosa e persistente, tinha lhe dado uma segunda chance. Uma chance de ser o pai que deveria ter sido, de honrar a memória de Ana, sendo presente para a filha que ela protegera até o fim. "Isabela", ele disse, a voz embargada, "eu sei que não sou bom nisso ainda. Não sei como ser pai. Não sei se vou fazer certo, mas prometo que vou tentar. Todos os dias, vou tentar." Ela olhou para ele com aqueles olhos castanhos que carregavam a herança de Ana. "Está bem, eu também vou tentar." E foi assim, com uma promessa simples, trocada em um parquinho esquecido, que pai e filha começaram a construir algo real. Mas nem tudo estava resolvido. Helena ainda tinha reservas sobre a capacidade de Khalil de ser pai em tempo integral. Francisca temia o dia da separação definitiva. Rodrigo continuava coletando material para sua matéria futura. E havia outra complicação surgindo no horizonte, algo que nenhum deles tinha previsto. A família de Khalil no Líbano começou a fazer perguntas sobre as mudanças em sua rotina. Seu irmão mais velho, Samir, que administrava os negócios da família em Beirute, ligou exigindo explicações sobre os gastos incomuns e as ausências frequentes de reuniões importantes. Khalil ainda não tinha contado a verdade para ninguém da família e sabia que quando contasse, haveria consequências. No mundo de Khalil, família significava obrigações, expectativas, tradições. Ele era esperado para se casar novamente, de preferência com alguém aprovado pela família, ter filhos dentro de um contexto considerado apropriado. Uma filha descoberta em uma ocupação em São Paulo, fruto de um casamento que sua família nunca aprovara completamente, seria vista como complicação, não como bênção. Mas pela primeira vez em sua vida, Khalil não se importava com o que a família pensava. Isabela era sua filha e ele faria o que fosse necessário para protegê-la e criá-la, mesmo que isso significasse romper com tradições familiares. Ele apenas não imaginava que a decisão de assumir publicamente a paternidade viria de forma tão abrupta e inesperada, porque em uma tarde de fevereiro, 2 meses após o reencontro, Helena recebeu uma ligação que mudaria tudo. O Conselho Tutelar tinha recebido uma denúncia anônima sobre a situação irregular de uma criança vivendo em ocupação. E agora, com processo aberto, tinham 48 horas para regularizar a situação de Isabela ou ela seria levada para um abrigo institucional.
O tempo que Kalil pensava ter para construir gradualmente uma relação com a filha acabara de desaparecer. Agora precisava decidir. Estava pronto para se tornar pai em tempo integral, imediatamente, ou arriscaria perder Isabela para sempre. E aquela decisão, tomada sob pressão e urgência, definiria não apenas o futuro deles dois, mas também quem Kalil realmente era por trás de toda a riqueza e poder que construíra. A ligação de Helena veio às 7 da manhã de uma terça-feira cinzenta. Kalil ainda estava no escritório, onde passara a noite revisando contratos que não conseguia se concentrar em ler. Quando o telefone tocou e ele viu o nome dela na tela, soube instintivamente que algo estava errado. Sr. Sabag, temos um problema sério, Helena disse sem rodeios. O conselho tutelar recebeu uma denúncia anônima sobre a situação de Isabela. Abriram um processo de proteção emergencial. Tenho 48 horas para apresentar uma solução formal ou eles vão transferi-la para um abrigo institucional. Kalil sentiu o mundo girar. 48 horas? Como assim? Estamos seguindo todos os procedimentos. Eu sei, mas a denúncia forçou a mão deles. A situação de Francisca é irregular demais para ignorar. Ou você assume a guarda imediata com um plano concreto, ou Isabela vai para o sistema. Quem faria uma denúncia dessas? Helena hesitou. Não posso confirmar, mas minha suspeita é que alguém que sabia da história resolveu forçar uma resolução, talvez achando que estava fazendo o melhor para a criança. Kalil pensou imediatamente em Rodrigo. O jornalista tinha acesso a todas as informações. Seria capaz de fazer algo assim para acelerar a história? Mas não tinha tempo para investigar agora. Tinha apenas 2 dias para tomar a decisão mais importante da sua vida. O que preciso fazer? Ele perguntou, já levantando e pegando as chaves do carro. Precisa demonstrar capacidade imediata de cuidar de Isabela, moradia adequada, estrutura para a criança, plano educacional, suporte emocional. E precisa fazer isso oficialmente, com toda a papelada. Vou tentar segurar o máximo que puder, mas o relógio está correndo. Kalil desligou e ficou parado por um momento, processando. 2 meses atrás, ele era um homem que jantava sozinho em restaurantes caros, evitando qualquer conexão emocional real. Agora, tinha 48 horas para se transformar em pai em tempo integral ou perder a filha que acabara de reencontrar. Não havia escolha real. Nunca houve. Ele ligou para Conceição. Preciso transformar o apartamento em um lar para uma criança de 5 anos. Hoje. Quarto completo, brinquedos, tudo. Faça o que for necessário. Depois ligou para seu advogado. Quero todos os documentos de guarda preparados até amanhã. Não me importa se é fim de semana. Não me importa quantas pessoas você precisa acordar. Quero tudo pronto. E então, pela primeira vez em 14 anos, Kalil ligou para seu irmão em Beirute. Era hora de enfrentar a família. Samir atendeu no 3º toque, sua voz carregando a irritação de quem foi acordado no meio da noite pelo fuso horário. Kalil, são 3 da manhã aqui. O que aconteceu? Preciso te contar algo. Algo que deveria ter contado há muito tempo. E então, ali mesmo, parado no meio do escritório, enquanto São Paulo acordava lá fora, Kalil contou tudo. O acidente, Ana, a bebê que ele pensava ter perdido, o reencontro, Isabela. O silêncio do outro lado da linha foi longo e pesado. Você tem uma filha, Samir disse finalmente, a voz carregada de emoções conflitantes. Uma filha que viveu 5 anos sem você saber. Sim. E agora vai assumir a guarda dela. Sim. Outro silêncio. Kalil preparou-se para a reprimenda, para as objeções sobre tradição familiar, sobre expectativas, sobre o que seria considerado apropriado, mas o que veio foi completamente inesperado. Então, o que está esperando? Samir perguntou e havia algo diferente em sua voz, algo que soava como aprovação. É sua filha, Kalil, sua família. Nada mais importa. Kalil sentiu um nó na garganta. Achei que você fosse ficar bravo? Falar sobre obrigações? Talvez eu fizesse isso há alguns anos, mas perdi minha própria filha ano passado, lembra? Leucemia. Se eu pudesse tê-la de volta,
Não me importaria com circunstâncias ou opiniões alheias. A voz de Samir ficou mais suave. Você tem uma segunda chance, irmão. Não desperdice por medo do que outros vão pensar. Traga sua filha para casa. Khalil precisou de alguns segundos para conseguir falar. Obrigado. E Khalil, quando as coisas se acalmarem, traga-a para conhecer a família. Temos muito tempo perdido para recuperar. Depois de desligar, Khalil ficou parado olhando pela janela. Sempre assumira que teria que escolher entre Isabela e sua família no Líbano, entre sua nova vida e suas raízes. Mas talvez não fosse uma questão de escolher. Talvez fosse sobre integrar todas as partes de quem ele era e criar algo novo. As 48 horas que se seguiram foram as mais intensas da vida de Khalil. Conceição transformou um dos quartos da cobertura em espaço infantil, pintando as paredes de azul claro, enchendo estantes com livros, montando uma cama pequena com dossel de estrelas. Khalil correu atrás de documentação, assinou papéis, conversou com advogados e assistentes sociais, montou um plano detalhado de como garantiria educação, saúde e bem-estar para Isabela. E no meio de toda essa correria, precisou fazer a conversa mais difícil de todas. Foi até a ocupação na tarde do segundo dia. Francisca o esperava na porta do apartamento, os olhos vermelhos, mas o rosto sereno. Ela já sabia o que estava vindo. Chegou a hora, ela disse, não como pergunta, mas como constatação. Khalil assentiu. Helena apresenta os documentos amanhã cedo. Se tudo correr bem, Isabela vem morar comigo imediatamente. Francisca o fez entrar. Isabela estava no chão, desenhando como sempre. Quando viu Khalil, sorriu daquele jeito contido que ela tinha, como se sorrisos completos fossem mercadorias preciosas demais para desperdiçar. Posso falar com ela? Khalil perguntou para Francisca. A velha senhora assentiu e saiu para o corredor, dando-lhes privacidade. Khalil sentou-se no chão ao lado de Isabela, observando o desenho que ela fazia. Era uma casa com janelas grandes e um jardim na frente. No jardim, 2 figuras de mãos dadas. É bonito, ele disse suavemente. É a nossa casa, Isabela respondeu, continuando a colorir. A que você está fazendo para mim? Como você sabe disso? Ela deu de ombros, aquele gesto que significava que algumas coisas ela simplesmente sabia. Dona Francisca disse que eu ia morar com você em breve. E como você se sente sobre isso? Isabela parou de desenhar e olhou para ele com aqueles olhos que carregavam sabedoria demais para 5 anos. Estou com medo, mas também quero ir. É estranho sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Khalil entendeu perfeitamente. Eu também estou com medo de não saber cuidar direito de você, de cometer erros, de não ser o pai que você merece. Mas vai tentar? Vou fazer mais que tentar. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para te fazer feliz e segura. Isabela pensou por um momento. Dona Francisca pode nos visitar? Sempre que quiser. E você pode visitá-la também. Ela não vai desaparecer da sua vida. Está bem, então. Isabela voltou a desenhar, adicionando uma terceira figura ao lado da casa. Uma senhora idosa com cabelos brancos. Ela é importante. Eu sei. E sempre será. Naquela noite, Francisca ajudou Isabela a arrumar as poucas coisas que tinha. Roupas gastas, alguns desenhos, um ursinho de pelúcia desbotado que era seu único brinquedo real. Tudo cabia em uma mochila pequena. Era tão pouco, pensou Khalil observando. Uma vida inteira reduzida a alguns pertences que cabiam em uma mochila infantil. Ela vai precisar de mais que coisas, Francisca disse, lendo seus pensamentos. Vai precisar de paciência, de presença, de você entender que algumas noites ela vai acordar chorando, que vai ter medo de que você desapareça como todos desapareceram antes. Eu não vou desaparecer. Prove com ações, não com palavras. Francisca segurou o braço dele com força surpreendente para alguém tão frágil. E nunca, nunca deixe ela esquecer da mãe. Ana amou essa menina mais que a própria vida. Isabela precisa saber disso. Vou contar tudo sobre Ana, prometo. Na manhã seguinte, Helena chegou com toda a documentação aprovada. O conselho tutelar aceitara o plano de Khalil,
reconhecendo que ele tinha capacidade financeira e demonstrava genuíno interesse no bem-estar da criança. Isabela oficialmente mudaria para a cobertura no Itaim naquela mesma tarde. A despedida foi mais difícil do que qualquer um esperava. Isabela abraçou Francisca por longos minutos, o rosto enterrado no vestido da velha senhora. Francisca chorava silenciosamente, acariciando os cabelos da menina, sussurrando palavras que só elas duas podiam ouvir. Eu te amo, pequena. Sempre vou te amar. Sua mãe está orgulhosa de você, onde quer que esteja. Eu também te amo, vó Francisca, Isabela disse, usando pela primeira vez aquele título que sempre estivera implícito, mas nunca dito em voz alta. Quando finalmente se separaram, Calil estendeu a mão para Isabela. Ela olhou para a mão grande dele, depois para o rosto de Francisca, que acenou encorajadoramente. E então, com um ato de coragem tremendo para alguém tão pequena, Isabela colocou sua mão na dele. Eles desceram as escadas da ocupação juntos, sob os olhares curiosos e comovidos dos vizinhos que acompanharam a história nos últimos meses. Marcelo esperava no carro e, pela primeira vez, o segurança tinha lágrimas nos olhos. A chegada à cobertura foi um momento de maravilhamento para Isabela. Ela entrou no apartamento com passos hesitantes, os olhos arregalados ao ver o espaço enorme, os móveis elegantes, as janelas do chão ao teto, mostrando São Paulo inteira. Conceição a recebeu com um sorriso caloroso e a levou para conhecer seu novo quarto. Quando Isabela viu o quarto que Conceição preparara, ficou parada na porta por tanto tempo que Calil começou a se preocupar. Você não gostou? Podemos mudar qualquer coisa. É muito bonito, Isabela disse com voz pequena, mas parece que é de outra pessoa. Calil se ajoelhou ao lado dela. É seu. Tudo isso é seu. E vamos fazer juntos aos poucos, até parecer realmente seu. Pode colocar seus desenhos nas paredes, escolher novas cores se quiser, trazer o que fizer você se sentir em casa. Isabela olhou para ele e, pela primeira vez, Calil viu algo que parecia esperança genuína naqueles olhos castanhos. Posso colocar a foto da minha mãe na mesinha de cabeceira? Calil sentiu o coração apertar. Claro. Na verdade, eu tenho várias fotos dela. Podemos escolher juntos. E foi assim que começaram. Não com uma transformação mágica instantânea, mas com pequenos passos hesitantes em direção a algo que pudesse se tornar uma família real. Os primeiros dias foram desafiadores. Isabela acordava no meio da noite desorientada, procurando por Francisca. Tinha dificuldade para comer na mesa de jantar formal, acostumada a refeições simples no chão do apartamento apertado. Ficava intimidada pelo tamanho do apartamento, pelo silêncio de viver sem o barulho constante da ocupação. Mas Calil estava presente. Toda noite, quando ela acordava assustada, ele estava lá. Começaram a comer no chão da sala, transformando refeições em piqueniques. Ele encheu o apartamento com música, com vida, com presença. E lentamente, muito lentamente, Isabela começou a se abrir. Ela contou sobre as memórias vagas que tinha de Ana, fragmentos de uma mãe que ela mal conseguia lembrar, mas sentia profundamente. Calil complementou essas memórias com histórias reais, mostrando fotos, contando sobre o jeito que Ana ria, como ela amava dançar quando ninguém estava olhando, como ela acreditava que gentileza era a forma mais radical de resistência. E Isabela, por sua vez, ajudou Calil a se reconectar com emoções que ele enterrara por tanto tempo. Ensinou-o que estava tudo bem sentir medo e alegria simultaneamente, que vulnerabilidade não era fraqueza, que amor era escolher aparecer todos os dias, mesmo quando era difícil. 3 meses depois da mudança, Rodrigo Mendes publicou sua matéria. Mas não foi a história sensacionalista que Calil temia. Em vez disso, Rodrigo escreveu sobre segundas chances, sobre como o amor pode sobreviver às piores tragédias, sobre a importância de sistemas de apoio para crianças vulneráveis. Manteve sua palavra, protegendo a identidade de Isabela, focando na mensagem maior sem explorar detalhes pessoais. A matéria ganhou prêmios, gerou doações para ocupações e abrigos,
Iniciou conversas importantes sobre burocracia e paternidade. E, surpreendentemente, fez Kalil e Rodrigo desenvolverem uma amizade improvável, baseada em respeito mútuo e objetivos compartilhados de fazer alguma diferença real. Francisca tornou-se presença constante na vida deles. Jantava na cobertura toda sexta-feira, passou feriados com eles e, quando Kalil precisava viajar a negócios, era ela quem ficava com Isabela. A velha senhora finalmente aceitou ajuda financeira não para si mesma, mas para melhorar a vida de outras crianças na ocupação. Helena continuou acompanhando o caso e, com o tempo, suas visitas profissionais transformaram-se em visitas sociais. Ela viu algo que não esperava, um empresário poderoso transformando-se genuinamente em pai, uma criança traumatizada florescendo em ambiente seguro, uma família não tradicional, mas profundamente real se formando contra todas as probabilidades. E quando o Natal chegou novamente, um ano depois daquele encontro fatídico no Bistrô Étoile, tudo era diferente. A cobertura estava decorada pela primeira vez. Isabela insistira em uma árvore, e não apenas qualquer árvore, mas uma enorme que tocava o teto, coberta de luzes e ornamentos que ela mesma escolhera. Francisca estava na cozinha ajudando Conceição a preparar o jantar. Marcelo e sua família haviam sido convidados. Helena viria mais tarde com o marido. Rodrigo e a filha também. Kalil estava na sala, observando Isabela pendurar o último ornamento na árvore. Era uma estrela dourada, a mesma que aparecia em todos os desenhos dela. Pronto, ela anunciou com satisfação. Agora está perfeito. Kalil se aproximou, pegando-a no colo para que pudesse ver a árvore de cima. Ela tinha 6 anos agora, estava maior, mais forte, mais confiante. Mas ainda carregava aquela percepção aguçada que o surpreendia constantemente. "Você está feliz?" ela perguntou, olhando para o reflexo deles na janela. Kalil pensou na pergunta. 1 ano atrás, felicidade era um conceito abstrato que ele não acreditava mais existir para ele. Agora, segurando sua filha enquanto preparavam a primeira celebração de Natal juntos, rodeados por pessoas que se tornaram família escolhida, ele finalmente tinha uma resposta. "Sim", ele disse simplesmente. "Estou feliz." Isabela sorriu, aquele sorriso completo que ela reservava para momentos verdadeiramente especiais. "Eu também. E acho que mamãe está feliz também onde ela estiver." Kalil abraçou a filha com mais força. Ana tinha razão ao confiar que um dia ele estaria pronto. Tinha razão ao plantar aquela semente de esperança, ao posicionar Isabela exatamente onde ele a encontraria quando finalmente pudesse ver além da própria dor. Ana sempre soube que amor verdadeiro não desaparece com a morte, apenas se transforma, encontra novos caminhos para se manifestar. Naquela noite, quando todos estavam reunidos ao redor da mesa, Kalil levantou a taça de suco que Isabela insistira em brindar também e disse as palavras que 1 ano atrás seriam impossíveis: "Ao Natal e as segundas chances que ele às vezes nos dá." Todos brindaram e pela primeira vez em 15 anos, Kalil Sabag celebrou a data sem dor, sem fuga, sem vazio. Celebrou com gratidão por ter sido encontrado por uma menina sábia demais para sua idade, em uma calçada fria diante de um restaurante, quando ainda havia tempo de consertar o que estava quebrado. E enquanto São Paulo brilhava lá fora, cheia de luzes e promessas, dentro daquela cobertura no Itaim, uma família improvisada, mas verdadeira, celebrava a mais genuína das transformações. A capacidade humana de se curar, de recomeçar, de escolher amar, mesmo depois de ter perdido tudo. Porque no final, não foi a menina que mudou o Natal. Foi o Natal que, através dela, finalmente alcançou o coração de um homem que passara 14 anos fugindo da própria humanidade. E naquele encontro, naquele reencontro, naquela segunda chance improvável, mas perfeitamente orquestrada pelo destino, todos encontraram o caminho de volta para casa. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Kalil e Isabela tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de redenção, perda e reencontro, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal
e conte nos comentários o que mais te marcou. Foi a coragem de Isabela, a transformação de Calil, o amor de Francisca? Todos os dias trazemos histórias intensas, como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, explorando temas como família, perdão, segundas chances e a capacidade que todos temos de recomeçar quando parece tarde demais. Te esperamos no próximo episódio com uma nova história que vai mexer com suas emoções e te fazer refletir sobre o que realmente importa na vida.